comprei um microfone sem fio. Tá. Boa noite, pessoal. Nós estamos recomeçando hoje o nosso curso de grego antigo, com ênfase em grego bíblico. Eu digo recomeçando porque tivemos uma aula inaugural em fevereiro, que foi uma aula basicamente de história da Grécia, da cultura grega e da língua grega. E hoje começa efetivamente o curso de língua grega, de grego bíblico. Nós vamos já hoje colocar a mão na massa e sentir um gostinho da língua em que foi escrito o Novo Testamento e também o Antigo Testamento na sua tradução da Septuaginta. É um prazer estar aqui com vocês. Eu quero, como de praxe, começar com oração, tá? Para que a gente possa pedir a iluminação do Espírito Santo para conduzir este curso e também a proteção e a intercessão da Santíssima Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Haile Maria, que haritomene, o Kyrios metassu, eulogemene su, engunaitsin, kai eulogemenos, o carpos, esco Eliasu, o Jesus. Hagia Maria, Theotoke, presbeu hyper remon ton hamar tolon, nun kai enterrora tutanato remon. Esto onoma tu patros, kai tu buiu, kai to hagiu pneumatos. Amém. 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 Amém não se traduz, né? No grego. É uma palavra em hebraico que, como a gente também reza em português, reza enfim, sem traduzir, como o aleluia, por exemplo. Estou vendo que está entrando o pessoal aqui. Então, só queria dar alguns avisos iniciais. Nós estamos produzindo uma apostila deste curso. E hoje, no conteúdo da aula de hoje, que vai ser o alfabeto, a fonética e a escrita, nós já temos, inclusive, um material para passar para vocês aí. Né? Eu trouxe aqui impresso para o pessoal da turma presencial, já vou distribuir, mas também para vocês de casa, que estão entrando agora, eu peço que escrevam aí no Messenger do nosso grupo aqui, né, da página do Centro Cultural Hugo de São Vitor, coloquem o seu e-mail, nome e e-mail, para que a gente possa fazer chegar no correio de vocês o material didático que nós vamos utilizar hoje, que nós estamos produzindo, e também o material das próximas aulas. Basicamente, cada aula vai ter um capítulo, vamos chamar assim, da apostila, que nós estamos confeccionando especificamente para esse curso. Tá bom? Mais alguma coisa? Será que eu esqueci de comentar alguma coisa? E hoje... É isso, né? Tá, então, sem mais delongas, vamos começar aqui o conteúdo da aula de hoje, que tem bastante coisa para passar para vocês. Hoje, nós vamos, como eu falei no início, já começar a sentir um gostinho da língua grega. Então, nós começamos todo o manual, toda a gramática de grego antigo começa pelo alfabeto, por uma razão óbvia. Tá? Isso assusta as pessoas no início, né? Ver uma palavra escrita em grego no original e se espanta porque acha que isso é uma coisa assim, é uma barreira intransponível para o estudo da língua, mas não é. Garanto a vocês que essa é a parte, essa inicial é fácil, tá? Exige um pouco de trabalho, mas nós vamos ver que em pouco tempo, em poucas semanas, nós estaremos já dominando perfeitamente o desenho das letras em grego e, inclusive, decifrando algumas palavras. Hoje mesmo vocês já vão decifrar algumas palavras. E, como eu falei na primeira aula, o que é difícil em grego, tá? A parte realmente espinhosa, aparece lá na frente do nosso estudo, tá? Então, vamos aqui começar pelo alfabeto, como eu disse para vocês. O alfabeto,
grego, ele é composto de 24 letras, tá? Isso aí já tem uma boa notícia. Dessas 24 letras, nós vamos ver que 17 delas, ou seja, muito mais do que a metade, são letras que têm um correspondente direto no português. Tá? Na pior das hipóteses, tem um desenho um pouco diferente, que a gente precisa apenas se acostumar com o desenho. Mas tem um valor fônico, enfim, e uma letra correspondente na língua portuguesa. E 7 delas, 7 das 24, realmente exige da gente um pouco de esforço. E sobre essas letras que a gente precisa ter um pouco de atenção no início, tá bom? Desculpa, eu não... Pode distribuir aqui o material, Lê? Eu trouxe 10 cópias. Não, tá bom. Então, vamos lá. Eu vou colocar a forma maiúscula e a forma minúscula, porque isso já de cara vai nos ajudar, né? Já que, em alguns casos, a letra correspondente no português se aparenta mais com a maiúscula, em outros casos a minúscula. Então, vamos começar aqui pelo começo, né? Pelo princípio das coisas. Até aqui alguma dificuldade? Não sei se dá para o pessoal enxergar. Está dando para enxergar, né? Nenhuma dificuldade, né? Esse aqui é a letra alfa, cujo desenho maiúsculo é exatamente idêntico ao A, letra A em português. Inclusive o som é exatamente o som de A, tá? Mas essa letra se chama alfa e equivale ao nosso A. Tá? Alguma dificuldade? Nenhuma, né? Essa é a letra beta, tá? Aqui na sua forma minúscula, ela tem esse desenho um pouco mais estilizado. E tem um valor fonético de B, tá? B de boca, B de biscoito, tá? E aí vem aqui a terceira letra, que não é C, no caso, mas o gama. O gama, ela é uma letra que acho que muitos aqui conhecem, inclusive o Yuji, por exemplo, é da área de exatas, né? Muitas das letras gregas são encontradiças na física, na matemática, então não há muita dificuldade também contra isso. O gama, ele tem o som de G, tá? Mas o G duro, quer dizer, o G de gato, tá? Não o G de gelo. Então, é o som gutural, tá? Esse som da garganta. Não é o som de G, aparentado com J. Alfa, beta, gama. A letra seguinte é delta, tá? Que tem um valor para a gente de D de dado. Sem nenhuma dificuldade. Né? Alfa, beta, gama, delta, epsilon. O epsilon é uma letra que corresponde ao nosso E, ou E, fechado, né? Eu sou nordestino e tendo a abrir mais o som das vogais, né? Aqui no sul, as pessoas costumam dizer a letra E, né? Para nós, lá no Nordeste, a letra E. Mas é o epsilon, tá bom? Depois nós temos a letra zeta, tá? Que o maiúsculo é um Z, idêntico ao português, e o minúsculo, ele é um pouco mais estilizado, tá? Letra zeta. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta. Aí vem, vou colocar até aqui em cima, eu acho que fica mais visível. Não, dá para enxergar. Aqui, a letra eta. Aí aqui começa uma dificuldade. Eta, tá? Reparem que a letra eta, na sua forma maiúscula, ela parece um H. Tem cara de H, rosto de H, cheiro de H, mas não é um H, tá? Então, é o eta, maiúsculo. E a forma minúscula parece um N estilizado, com essa perninha aqui comprida. Mas não é um N, tá? É apenas a forma minúscula da letra E, eta, que se lê como um E, assim, tá? Então, eu vou circular aqui o eta, porque ele é uma das 7 letras que eu falei para vocês, que vai dar um pouco de trabalho para a gente se acostumar com o desenho no início. Mas logo a gente vai dominar perfeitamente. Então vejam aqui, alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta. Olha só.
A maioria até aqui está tranquilo, tá? Deixa eu puxar um pouco mais para cá. Aí. Bom. Alfa, beta, gama, zeta, eta, teta. O teta, tá? Ele, eu falei para vocês que existem duas variantes, pelo menos. É claro que há mais de duas, do grego. Mas aqui nós vamos estudar o grego clássico e o koiné, que foi o que eu expliquei na aula passada, né? O grego clássico é o grego falado em Atenas na época de Sócrates. É o grego da filosofia. E o grego koiné é o grego da época dos escritos neotestamentários, enfim, né? Da época apostólica. Então, a pronúncia também muda um pouco, em alguns casos. E é o caso da letra teta, tá? No grego clássico, ou seja, em Atenas, no seu período de glória, se pronunciava como um T forte, tá? Mais ou menos como a palavra task em inglês, né? Tarefa em inglês. Com essa pancada, né? Sonora. Teta. Tá? No período da koiné, ou seja, no período do Novo Testamento, ele já se pronuncia como em inglês o TH, né? O TH em inglês, que o TH de think, né? De earth, que é de theology, enfim, que é esse som com a língua entre os dentes. Tá? Para facilitar aqui o nosso estudo, eu vou adotar a pronúncia da clássica, tá? Que eu acho que nos custa menos, para quem está começando sobretudo, a reproduzir. Tá? Então a palavra, por exemplo, anthropos, né? Anthropos. A palavra theos. Theos, que é Deus, né? Aqui teologia. Na Grécia clássica se pronunciava theos, né? E não theos. Então, eu vou adotar a princípio a pronúncia clássica, que eu acho que não custa menos, tá? Então, essa letra teta, acho que está aqui, não está tão bem posicionada. Agora sim, pessoal de casa. Vamos lá. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota. O iota é um som de I, tá? A sua forma minúscula parece um J, né? E não é à toa, né? Em latim você tem o iota com a mesma grafia, a gente diz ius, né? Do direito, enfim. Esse é o velho iota, tá? Que existe também na língua latina, e ele é um I, tem um valor sonoro de I, o I maiúsculo não tem nenhuma dificuldade para a gente. Aí vem o kappa. O maiúsculo é idêntico ao português, o minúsculo praticamente igual também, ele é um pouco mais estilizado, e é um som de kappa, tá? O nome dele é kappa. Tá? Aí vem, em seguida, lambda, que o pessoal da física também já conhece, né? O comprimento de onda, não é isso, Yuji? Sim. Lambda, que tem um valor sonoro de L pra gente. Tá? Deixa eu fazer mais forte. Hã? Não, aqui é o nome da letra, tá? É só o nome. Eu vou colocar só um K aqui para não confundir. É o nome da letra. Deixa eu fazer um pouco mais forte, que não está dando para enxergar muito bem. Exatamente, está batendo a luz por exemplo, nessa parte do quadro. Então, lambda, tá? Realmente a forma maiúscula é um pouco estranha. Parece um V maiúsculo de cabeça para baixo, tá? Mas a forma minúscula é mais similar ao nosso L, tá? Tranquilinho até aqui, pessoal? Sem dificuldade, né? Aí vem esta letra, que tem valor sonoro de N, tá? O maiúsculo é um M. O minúsculo também, praticamente, tá? Só que um pouco estilizado, que nós chamamos de Mi, tá? Mas é um M, tá? O fato de se chamar Mi não significa que não seja um M, né? Porque, sei lá, é como C em inglês é C, tá? Mas tem um valor sonoro de C pra gente.
Eu acho que fica, que toma um pouco a visão do pessoal aqui. Mas obrigado. Aqui, se eu reposicionar aqui, não, já melhorou aqui. Uhum. Tá bom? Eu estudei com o professor Fernando Moraes, grande helenista, e o curso dele foi com base no grego clássico. Na época clássica, essa letra era pronunciada como mu, tá? Mais ou menos como esse i do francês, né? Que você faz uma boca de u e pronuncia um i, né? Mu, tá? Mas como a nossa ênfase aqui é o grego bíblico, e até para facilitar nesse início, vamos dar essa colher de chá e vamos usar o mi, tá? Tanto o mi como o ni. Ni, que tem valor de n, mas prestem atenção. O ni também é outro amiguinho que pode dar alguma dificuldade no início, porque a sua forma minúscula parece um V. Tá? Mas, fora isso, não há nenhuma dificuldade. É um N para todos os efeitos. Tá? Então, opa. Aí, um outro coleguinha complicadinho, que é o psi. Tá? Psi. Quer dizer que é uma consoante que tem mais de um som. Inclusive, originalmente, era um equivalente ao kappa sigma. Tá? A gente já vai ver o sigma. Psi. Eu vou circulá-lo porque ele é uma novidade para a gente. Tá bom? Até agora, veja só. Todas essas letras que eu coloquei no quadro, só 3 tem alguma dificuldade para nós. Concordam? Sim. Sim, né? Bom, em seguida vem o ômicron. Tá? Ômicron é um O. Tá? Um O fechado. Nós vamos ver que existem consoantes, melhor, vogais longas e breves. Tá? E algumas que assumem tanto o papel de longa como de breve. Por exemplo, o alfa, ele pode ser longo ou breve. Tá? Já o ômicron, ele é sempre breve. Quer dizer, o ômicron é equivalente a esse som de O fechado. Né? Nós não temos mais nas línguas modernas essa distinção entre vogal longa e breve. Né? O que nós temos é sílaba tônica e sílaba átona, que não é exatamente a mesma coisa. Né? Então, essa, inclusive, é uma dificuldade de saber como é que os antigos pronunciavam as coisas, as palavras, tanto em grego como em latim. O que nós temos no caso do grego é uma pronúncia reconstituída. Eu falei para vocês que os estudos de reconstituição começaram com Erasmo de Roterdã, mas são sempre estudos e são sempre aproximações, né? Nunca é exato. Aquele material que eu passei para vocês, o Reading Greek, é acompanhado de um CD. E ali os professores de Cambridge leem os textos com a pronúncia que seria uma pronúncia reconstruída, bastante próxima do original, nós imaginamos, mas não é nunca a mesma coisa. Mas para resumir, aqui é o som de O, tá? Aí vem um camarada que é conhecido de muitos, né? É o Pi. Né? Não há dificuldade, todo mundo lembra do Pi na geometria. 3,1416 e ele vai no dízimo, né? Que não tem fim. É o mesmo Pi. Detalhe para a forma maiúscula, tá? Que talvez nem todos conheçam. O Pi. Aí vem, em seguida, o Rho. O Rho, ele tem um som próximo ao R nosso, tá? Mas praticamente o desenho dele equivale ao nosso P. Então eu estou circulando aqui porque ele é um camarada complicado. Tá? Mas já a gente vai se acostumando com ele. Eu vou colocar alguns exemplos de propósito hoje com a letra Rho para que vocês se habituem. Bom, em seguida temos... Sigma. Talvez muitos conheçam aí, o pessoal que utiliza 3 formas, tá? Porque ela tem 2, no caso do minúsculo. Tem assim e tem assim.
tá? Tem um som de S pra gente, tá? Não, mas isso não é de se espantar, quer dizer, a letra S, no caso da língua portuguesa, também pode ser desenhada assim ou assim, né? Então, nenhum problema, né? Não vamos implicar com o sigma só por causa disso. Deixa eu botar um pouco mais para cá. Letra sigma, que tem esse som sempre sibilante, ou seja, esse som não é o som do S de casa, tá? Como se fosse um Z, né? O som de Z. É o som... Bom, é o S do castelhano, quer dizer, como eles pronunciam, caça, né? Ou seja, quando a gente diz Kyrie eleison, né? Não é Kyrie eleison, você canta na missa, é Kyrie eleison, tá? Sempre com esse som de sigma, não é sigma, sigma, né? Como aquela história, né? O sujeito disse, meu nome, eu sou João Souza, né? Aí o sujeito pergunta, com S ou com Z? Aí disse, é claro que é com S, porque se fosse com Z era Souza. Então, é o caso do sigma, é sempre sigma, não é sigma, tá? Então, Kyrie eleison, tá? Já vamos, esse som estranho aí desse Kyrie, já vou explicar para vocês o que é no nosso alfabeto, tá? Em seguida vem o tal. Tem um som de T, tem toda a cara de T, cheiro de T, e é um T mesmo, tá? O nome dele é tal, mas tem um som de T, tá? Só vocês lembrarem, né, essa forma aqui, do D minúsculo, como é que é aquela cruz, né, que os franciscanos utilizam? É um tal, né? É ele mesmo, é o tal, tá? Inclusive, cruz em grego é stauros. Tem a letra tal dentro. Tá bom? É a letra tal. Nenhuma dificuldade com a letra tal. Aqui vem alguma dificuldade. Agora. Não, né? É o Y, tá, pessoal? Só que a dificuldade é o seguinte: a pouca pronúncia pra gente e a sua forma minúscula. Por quê? O Y minúsculo, ele é um desenho de U, tá? E se pronuncia Y. Y. Ele tem essa aspiração inicial, quer dizer, parece que colocaram um R antes, e é isso mesmo, já vou explicar para vocês o que é isso, é o chamado espírito rude. Vou explicar. E tem esse biquinho francês que eu falei para vocês. Né? Aí é o truque. Para quem não fala francês, você faz um bico de U e pronuncia um I. Tá? E a letra é Y. Y. Tá? Aí eu vou circulá-lo aqui, porque ele tem essa forma estranha, tá? Pra gente, sobretudo a sua forma, no caso a sua forma minúscula, tá? E aí vem outro camarada chamado Fi. O Fi, deixa eu ajustar aqui. Talvez alguns já conheçam o Fi na placa de alguma farmácia por aí, tá? Porque ele é justamente o pH de farmácia, tá? Assim, tal como o teta, originalmente o som dele era pi, como se fosse um pi com esse impacto inicial, né? Pi, como no inglês pet, tá? Mas, na época da Koiné, ou seja, na época do Novo Testamento, ele já tinha se transformado num F, num Fi. É por isso que farmácia se escreve com PH, mas tem o som de F. Tá? Então, pode ser um pouco decepcionante para alguns ficar sabendo que Platão nunca conheceu filosofia, mas conheceu filosofia. É um pouco estranho, mas era assim que se pronunciava na época de Platão. Tá bom? Mas para a gente que está concentrado mais no grego bíblico, vamos dar essa colher de chá e vamos chamá-lo de Fi. Tá? Então é um Fi com som de F. É o pH de farmácia. E aí vem o outro camarada complicadinho chamado Ki. Ki, tá?
O que ele seria como um capa com esse impacto inicial. Então, seria como como é que se lê isso aqui? Deixa eu escrever aqui no meio. Essa palavra em inglês, né? Não é dificuldade para ninguém. Isso, gato em inglês, né? Não é cat, como muitos a gente ouve por aí. Cat, tá? Então, esse impacto é que eu quero de vocês para reproduzir o som do ki, tá? Então é ki, tá? Na época da Koiné, ele adquiriu um outro som, mas é um som que talvez vai confundir um pouco. Então eu vou evitar reproduzir o som dele. Mas, como eu rezei a Ave Maria em grego no início, né? Haire Maria que haritomene. Esse é o velho ki, que assumiu esse, que é equivalente ao rota em espanhol, né? De morrer. Na época da Koiné, ele assumiu esse valor, assim, né? Haire, em vez de kaire. Tá? Mas, para facilitar, vamos adotar a pronúncia clássica por enquanto. Tá? Até a gente está bem acostumado com ele. Tá? Ele a letra, por exemplo, do nome de Cristo, né? Em grego. Christos. Tá? Como é que se escreve Cristo em inglês? Né? É Christ. É isso? É porque, justamente, isso aqui indica a presença do ki, tá? A gente não tem como esquecer, tá? Que é um CH, tá? Eu coloquei aqui um equivalente a um K, poderia ser também, tá? Mas é esse som. Christos. Tá bom? Christos. Ainda tem espaço aqui. Vamos colocar agora outro camaradinha, que é o psi. Tá? O psi, talvez muitos conheçam aí de alguma placa, enfim, de clínica de psicologia, tá? Porque o som, ele é justamente a letra que vai na palavra grega psyche, que significa alma, né? De onde vem o termo psicologia, tá? A psicologia é o estudo da alma. Ele é uma letra, é uma consoante composta também, que vocês podem ver. Tal como o psi, por exemplo, né? Ele surgiu, na verdade, de uma aglutinação, vamos dizer assim, do pi com sigma. Inclusive, antigamente, há textos em que, no lugar do psi, se colocava pi sigma, tá? É esse som, psi. Não há nenhuma dificuldade quanto a ele, tá? E, por último, ômega. Tá? Que é a última letra do alfabeto. Certo? Então, a primeira letra é o alfa. E a última é o igual a remi. Ré alfa cai ômega. Ou seja, eu sou o alfa e o ômega, princípio e fim. Né? Como diz Nosso Senhor no Apocalipse. Então, a primeira letra é o alfa, a última é o ômega. Então, vamos lá. Eu disse para vocês que das 24 letras, 17 delas seriam moleza para a gente. E apenas 7 dariam trabalho. Vamos ver se a minha conta está correta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, tá. É porque eu estou considerando aqui que o teta talvez seja alguma dificuldade para vocês. Enfim, circulei também o ni. Mas vejam que a maioria delas não é nenhum problema, tá? Eu estou vendo que chegou muita gente aqui. O pessoal está acompanhando a aula aí. Só queria dar um recado para que vocês mandem o e-mail com o nome de vocês aqui no Messenger, no bate-papo do Facebook, para que a gente possa enviar para vocês o material didático que nós estamos utilizando aqui na turma presencial, tá ok? Tá entrando o pessoal aí. Boa noite, sejam bem-vindos. Bom, tudo bem, pessoal? Tranquilinho? Tranquilo, né? Tudo bem.
Então, dito isso, eu vou precisar apagar o quadro. Ou melhor, eu vou usar uma outra parte do quadro aqui para poder deixar aqui para a minha turma presencial essa cola. Eu vou colocar agora algumas palavras para que vocês já possam decifrar. Tá? Vamos começar de palavras bem fáceis. E nós vamos avançando assim, no nível de dificuldade pouco a pouco. Tá? Mas antes disso, eu queria ensinar para vocês um recurso didático especial para a gente memorizar a ordem. Então, deixa eu colocar aqui na posição anterior. Memorizar a ordem das letras. Tá? Por que memorizar a ordem das letras? Será que a gente não pode simplesmente dominar o alfabeto grego sem necessariamente saber qual é a ordem exata das letras? Né? A ordem alfabética? Não, não dá. Porque nós vamos precisar muito utilizar o dicionário. Tá? E se a gente não se acostumar com a ordem alfabética, que não é exatamente igual ao do português, a gente vai se perder na hora de procurar o dicionário, vai perder muito tempo compulsando as páginas. Tá? Então, para isso, eu tenho um recurso didático especial, que já foi testado e comprovado, tá? Que é uma musiquinha que eu vou ensinar para vocês, tá bom? Se vê aí, eu garanto para vocês que funciona, tá? O meu filho, Josué, de 3 anos, já canta a musiquinha em casa, já conhece a ordem alfabética da língua grega, tá? Então, vamos lá. É o seguinte, vocês estão conseguindo enxergar lá, o pessoal de casa conseguindo enxergar lá atrás, então vamos lá. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, nixi, omicron, pi, rho, sigma, tau, ypsilon, phi, psi, ômega. De novo? Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, ypsilon, phi, psi. Oh, yeah! Ômega! É isso aí. Vocês pegaram rápido, tá vendo? Então tá, olha só, o pessoal já está dominando aí o alfabeto grego, tá? E nós vamos então começar a colocar algumas palavras aqui no quadro para que vocês possam já ir decifrando, tá? Antes disso, nós temos em grego a ocorrência de ditongos, tal como no português, ou seja, o encontro de duas vogais, né? Não há dificuldade, ou seja, o alfa ao lado do iota lê-se como ai. Tá? O epsilon ao lado do iota lê-se ei. Tá? O ômicron ao lado do iota lê-se oi. E assim por diante. Tal como em português, como se em português fosse, ok? Só tem uma exceção importante aqui pra gente, que é o encontro vocálico ditongo ômicron-y, que não é ou, tá? Vou colocar aqui em cima. Ditongos, tá? Atenção para esse encontro vocálico aqui, ômicron-y, que não se lê ou, mas se lê u, como em guru, tá? Melhor, um exemplo melhor que esse. Como no francês, amour. Tá? Tá bom? Como em francês, por exemplo, né? A preposição para aí em francês, pour, amour. O ômicron-y dá u e não ou. Essa é a única exceção relevante para a gente, tá? Além disso, tá? Tem um outro assunto, que são os espíritos. Tá? Pneuma. Os espíritos, que podem ser brandos ou rudes.
Já vou explicar o que é isso. Espírito que pode ser brando. Aliás, só tem essas duas hipóteses. Brando ou rude. Tá? O que é isso? Essa aspiração inicial que eu falei para vocês, tá? E que está presente no Y, que equivale a como se fosse um H do inglês hotel ou home, tá? Esse som aspirado, como nós chamamos. Todas as palavras em grego que começam com vogal precisam necessariamente ser demarcadas com um espírito brando ou rude, conforme o caso, tá? Então, deixa eu pegar aqui um exemplo, tá? Vamos pegar um exemplo bem fácil aqui, no início. Vamos lá. Vamos tentar decifrar já isso aqui? Vamos primeiro dizer quais são as letras aqui. Alfa. Gama. Aqui é um P? Rho. Isso. Aqui é um ômicron. E aqui? Perfeito. Então, como eu leio isso? Agros. Lembra alguma coisa em português? Terra, campo. Campo, tá? Agros, campo. Vejam bem, eu não digo agros, eu digo agros. Portanto, eu preciso demarcar isso, que é um A de agros. E eu uso o espírito brando, tá? Que é esse sinalzinho, tá? Voltado para o lado esquerdo. Tá bom? Está um pouco... mas está dando para enxergar, sim. Tá bom? Agora, se eu... vou colocar agora um exemplo de espírito rude. Vamos tentar decifrar essa palavra? Aqui é um alfa, correto? Aqui é um P. Rho. Aqui. Mi. Em seguida, ômicron. Aqui é um V. É um Ni. Exatamente. Agora, iota. Alfa. Tudo bem. Essa palavra se lê harmonia. Tá? Como se tivesse um H. E de fato não tem H em português, né? Só que em inglês fica mais claro e mais evidente. Se diz harmony. Harmony. Ou seja, eu faço essa aspiração inicial. E essa aspiração inicial em grego não é representada por um H, mas pelo espírito rude, que é esse sinal, tá? Parecido assim com uma apóstolo, que no caso do espírito rude vai estar voltado para a direita, tá? Vou botar assim, fica bem claro aqui para o pessoal enxergar, tá? Vou escrever aqui, vou transliterar. Agros, tá? Harmonia, tá? Tranquilo? Tranquilo, né? Vou botar maior aqui. Vou botar aqui embaixo. Harmonia. Qual é a pronúncia mesmo? Harmonia. Harmonia. Tá bom? Tranquilo. Bom, existe acento na língua grega, tá? Agora, nós não vamos nos preocupar com isso, pelo menos por enquanto. Eu falei aqui na turma, nós temos uma turma também aos sábados, né, que está um pouco mais avançada que vocês, e eu comentava que um autor de um método norte-americano, lendo agora justamente um método novo para poder apresentar aqui para vocês, ele disse, olha, eu estudo grego há 25 anos, eu sou professor de grego há mais de uma década e até hoje nunca dominei as regras de acentuação.
Então, eu não vou abolir a situação do meu método, disse ele. Né? Nós, pelo menos por enquanto, também pensamos, não em abolir, vou colocar aqui como coloquei no caso de harmonia, para a gente saber como se pronuncia. Mas não se preocupem em saber onde posicionar os acentos. Tá? Não é uma preocupação para a gente. Até porque os acentos são uma invenção dos gramáticos séculos depois. Tá? A língua grega, em sua origem, não tinha acento. Tá? Na verdade, esse esforço de saber onde está, como se pronuncia, tá? É que exige acentuação. Então, não vamos nos preocupar com isso. Boa notícia, tá? Vamos simplesmente aceitar como funciona, como é a pronúncia exata das palavras. Então, como quem estuda inglês, também a língua inglesa não tem acento, né? E, então, a gente aprende como se pronuncia as palavras, onde está a sílaba tônica, sem nenhuma dificuldade, tá bom? Então, vamos agora... Nossa, nós já consumimos 40 minutos da aula. Eu preciso aqui colocar para vocês, vou ter que apagar a nossa cola para a gente poder seguir aqui no nosso cronograma. E eu quero já que vocês comecem a decifrar algumas palavras-chave, quer dizer, palavras que vão fazer parte do nosso vocabulário daqui para frente, sobretudo para quem quer, como nós queremos, ler os evangelhos no original, tá bom? Pessoal que está chegando agora, vou repetir o aviso. Por favor, coloquem aqui no chat o e-mail para que nós possamos enviar para vocês o material didático que nós estamos produzindo para este curso, tá bom? Já vi que tem algumas pessoas que colocaram aqui, o André colocou, o Padre Moésio. Boa noite, Padre Moésio. Seja bem-vindo. Então tá, eu vou apagar aqui, tá? O pessoal da turma presencial já tem o material didático, então pode usar o alfabeto que está aí como cola para decifrar. O pessoal de casa pode procurar aí na internet, enquanto o material não chega no e-mail de vocês. O alfabeto grego. Eu vou precisar apagar aqui para a gente poder ter espaço para fazer colocar aqui algumas palavras. Então, olha só, né, o vocabulário da nossa aula, na verdade, nós já aprendemos algumas coisas, né? Nós já aprendemos alma em grego, psyche, tá? Já aprendemos campo, agros, já aprendemos harmonia, tá? Vamos colocar algumas palavras-chave. Eu vou contar com vocês para decifrar isso aqui. Vamos lá? Primeiro, vamos começar, vamos devagar. Primeira letra. Lambda. Em seguida, isso aqui é o Y? Não, gama. Exato. Ômicron. Perfeito. Então, como se lê? Logos. Tá? Enarchei enhologos. No princípio era o verbo. Tá? Primeiro versículo, prólogo de São João. Tá? Hoje, nós já vamos decifrar o primeiro versículo do Evangelho de São Marcos. Aqui, tá? Aproveitando que nós estamos no ano B, vamos começar pelo Evangelho de São Marcos. Que é fácil, tá? Eu selecionei aqui algumas palavras que têm ou tem uma forma direta no português, ou pelo menos palavras derivadas no português que remete ao grego, para poder facilitar. Estou colocando de propósito palavras que são mais fáceis. Tá? Então, eu fiz essa seleção aqui. Vamos aqui. Essa aqui é muito boa. Exatamente. Se pronuncia Kyrios, tá? Porque é um Y. Kyrios, tá? Como se fosse em francês esse Y. Ou como se fosse, né, em Guarani, o Y do Guarani, né? Que remete a gente à sua forma no vocativo. Depois nós vamos estudar os casos, tá? Mas no vocativo ele vai dar justamente pra gente o Kyrie, tá? Kyrie. Esse Y aqui é o caso vocativo. Nós estamos chamando o Senhor, né? Kyrie eleison, tá? Então, Kyrios. Outro caso, outra palavra. Que palavra é essa?
Vamos lá. Aqui, que letra é essa? Fi. Seguida? E aqui é um V? Não, é um Ni, exatamente. Não, é o Eta, exatamente. Tá? Isso aqui se lê, portanto, foné. Foné, que é voz. Tá? Voz. Daí fonoaudiologia, tá? Fônico, enfim. Todas as palavras, microfone. E por aí vai, tá? Foné. Interessante uma coisa, né? Já que estamos no ano B, vamos comentar isso aqui. Eu fazendo a minha Lexio Divina, tem uns comentários de Santo Tomás de Aquino aos Evangelhos, aí ele diz o seguinte: repare que lá no princípio do Evangelho de São Marcos, né? São João Batista diz: eu sou a voz que clama no deserto. Né? E Nosso Senhor é a palavra. Então, São João Batista é a foné e Nosso Senhor Jesus Cristo é logos. Né? Interessante isso aqui. Ele é a voz precisa pronunciar uma palavra, né? Quer dizer, ele é a voz que pronuncia a palavra de Deus, né? Não a palavra dele, mas de Deus. Muito bem, vamos seguindo aqui. Essa aqui é muito boa também. Vamos lá. Aqui é um iota. Aqui? 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 Ni. E aqui? Eta tem som de quê? E aqui? Sim. Perfeito. Vamos ler? Ioannes. Perfeito. Tá? Que é o nosso amigo João. João, tá? Autor do vamos ler só essa primeira aqui por enquanto. Opa. Autor. Tá? Autor do... Aqui não é o Nili, tá? Deixa eu fazer um... Aqui. Na pressa. Aqui. Agora tá claro. Autor do Evangelion Catar. Vamos colocar aqui nessa aqui por enquanto. Ioanen. Reparem que aqui entrou o Ni, tá? Isso eu vou explicar para vocês na próxima aula, tá? É o caso acusativo. Como isso aqui significa evangelho segundo, ou conforme, ou de acordo com João. Então a palavra João muda levemente a sua terminação, tá? Mas não vamos nos apoquentar com isso por enquanto, tá? Só para você saber que existe isso em grego como uma transformação da palavra kyrios em kyrie. No caso, vocativo aqui. Então, Ioannes é o nosso amigo, autor do Evangelion Kata Ioanen. Né? E assim nós temos o Evangelion, por exemplo, Kata Marcon, tá? Kata Lucan, Kata Mataion, e por aí vai. Tá? Por aí vai não, sou só quatro. Tá bom? Quer dizer, tem os apócrifos, né? Mas a igreja não garante que sejam inspirados na sua totalidade, né? Pode ter alguma coisa de verdade lá. De fato tem, né? Alguma verdade, mas como um todo não é inspirado. Se eu não me engano, Mateus é com duplo teta. Aqui. Tá? Catar.
Mataio e o outro. Opa. Lucan, tá? Aqui tá tudo terminando com mi, tá? Porque é o caso acusativo. Mas eu não quero que vocês reparem no caso por enquanto, só quero que vocês reparem no desenho das letras, tá? Lucan, Mataio. Mataios. Seria no nome nativo. Bom, vamos aqui a outro exemplo. Ah, essa é muito boa. Vamos lá? Que letra é essa? Pi. Pi. Alfa. Rho. Alfa. Kappa. Lambda. É um N isso aqui? Não. Não. É o eta. Tá? Aqui é o tal. Ômicron. Sigma. Agora vamos ler. Paráclitos. Tá? É o Divino Espírito Santo Paráclito. Tá? Essa aqui é muito boa também. Vamos lá? Aqui é um. É um V isso aqui? Ni. E esse aqui? É um O? Teta. Teta. Aqui é um P? Rho. Aqui é um W, por acaso? Ômega. E sigma. Como se lê? Antropos. Tá? É o homem. E aí vem antropologia. Tá? Um detalhe, é o homem ser humano. Tá? Porque nós temos a palavra aner. Aner é o homem masculino. Tá? O homem no sentido do homem masculino, tá? Antropos é mais geral, ou seja, é o ser humano, tá? Mas pode ser traduzido por homem também, claro. Mas ané se opõe a... Eu quero... Olha só tá estudando aí. Exatamente. Vamos lá? Entendi que me chamando assim. Como se lê isso aqui, então? Guiné. Tá? Aí você diz, mas Fred, será possível? Isso, eu nunca vou decorar essa palavra que Guiné significa mulher. Né? Mas é daqui que vem, vamos colocar aqui um G como valor do gama, um Y que dá para nós o Y. Né? O NU é um N. Né? É aqui que vem a palavra ginecologia. Né? Guiné. Né? Gineceu também é o órgão feminino da planta, né? É isso? Não sei, não sou biólogo, mas acho que sim. Tá bom? Tá bom? Olha só aqui, ó, o espírito brando de Aner. Tá? Para dizer que isso aqui é um A brando. Tá? Nossa, faltam 6 minutos para as 10. Deixa eu ver se... Já falei dos ditongos, já falei dos espíritos e já falei aqui. Basicamente é isso. Tá? Nós já cantamos a musiquinha, né? Já sabemos a ordem alfabética da língua grega. Ah, tá. Deixa eu aproveitar então esses 5 minutos finais. Tá? Vocês estão copiando, né? Deixa eu usar, então, uma outra parte. Ah, não, sim, a frase que eu quero colocar para vocês, decifrar a frase inteira. Não podemos sair daqui sem decifrar essa frase. Vamos colocar aqui, vamos aproveitar, estou vendo que o pessoal tá chegando aí, mas vai assistindo, né? Vai ficar gravado. O pessoal que perdeu a primeira parte da aula vai assistindo. Bom, agora
eu quero que vocês decifrem isso aqui. Conseguem ler lá? Arché, euangelio, não, aqui é um Y, tá? Não é um I, tá? Aqui é um Y. E isso, exatamente, tá? Falei para vocês, é a única exceção do ditongo que Omicron Y se lê como U em francês, um U de amor, tá? E Jesu, Cristo, tá? Arché, pessoal, significa princípio, tá? Princípio. Existe um outro sentido também de governo, mas eu não vou entrar nisso agora. Princípio. Isso que vocês estão vendo como essa terminação, reparem que ela se repete aqui, né? Evangelio, Jesu, Cristo. Eu vou explicar para vocês o que é isso, que é o caso genitivo, matéria da próxima aula. Mas o que importa para a gente é que vocês já conseguiram, sozinhos, decifrar essa frase. Tá? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. É o primeiro versículo do Evangelho de São Marcos. Tá bom? Vou colocar outro exemplo. Dá para ler? Vamos lá. Enarchei en hologos. Tá? Primeiro, no princípio, era o verbo, a palavra. Tá? Em grego, o termo logos quer dizer mais do que palavra. Quer dizer também razão de ser. Né? É a própria inteligência divina. A sabedoria, como diz o livro da sabedoria, né? Cristo é a sabedoria que estava ao lado do Pai quando tudo foi criado, né? Diz e mais 2 ou 3 versículos depois de São João. Tudo foi feito por meio dele e sem ele nada foi feito. Né? En archei en hologos, kai hologos en prostontheon, kai theos en hologos, hutos en archei prostontheon, panta di autoegeneto, kai coris autoegeneto, uden hogegonen. E sem ele nada foi feito do que foi feito. Né? Então, o logos é mais do que palavra. Em grego, ela tem uma carga semântica mais profunda até, tá? São essas maravilhas de estudar a língua grega, né? Que a gente vai descobrindo. Bom, chegamos às 10 horas, eu acho que eu passei todo o conteúdo que eu queria passar para vocês em 1 hora de aula, tá? Só tem algumas coisas a comentar. Eu não cheguei a falar para vocês esse caso aqui. Nós temos um iota debaixo do eta, tá? Isso aqui nós vamos encontrar muito daqui para frente. Isso aqui é um caso de ditongo, tá? Como se fosse um eta iota, tá? Só que o que aconteceu é que, com o passar do tempo, os gregos deixaram de pronunciar isso aí. E então eles passaram a ler enarché, né? Os gramáticos, para indicar que ali havia um iota de um ditongo, colocaram esse chamado iota subscrito. Tá? Ele só vai acontecer em 3 casos. Quando ele se encontra com uma vogal longa. Tá?
esqueci de falar isso. Quais são as 3 vogais que podem ser longas em grego? O alfa, o eta e o ômega. Tá? O epsilon e o ômicron, eles são sempre breves. Tá? Então, o que acontece é isso. Há casos em que nós vamos encontrar, em vez de alfa, iota, o iota aqui embaixo do eta e embaixo do ômega. Tá? Isso aqui é como se fosse um ditongo, mas chamado de ditongo impróprio. Tá? Mas nós vamos ler aqui, para facilitar o nosso estudo, nós vamos ler sempre como enarquei. Tá? É isso. Tá? Acho que falamos tudo aí que tínhamos para falar. Nós temos aqui o compromisso de fazer 1 hora de aula, tá? Porque é um conteúdo que eu acredito seja novo para todo mundo, né? Uma aula no meio da semana, então as pessoas também precisam voltar para casa para, enfim, cuidar dos seus afazeres domésticos, trabalhar no dia seguinte. E vou dar mais uma vez o recado, que eu peço que vocês coloquem, pessoal que está assistindo em casa, coloquem o e-mail aqui no chat do consulado, aqui no Messenger do consulado, do Facebook. Desculpa, é o sono. Para que a gente possa enviar para vocês o material didático que a gente está produzindo, tá? Uma apostila com o conteúdo de cada aula. Nós vamos, assim, disponibilizando para vocês a nossa apostila, assim, pouco a pouco, tá? E tem outras coisas também para enviar para vocês, quer dizer, xerox de algumas gramáticas, de alguns livros de história também, né, para o conteúdo da primeira aula, tá? Eu dei aqui que eu queria deixar com vocês, ó, esse manualzinho aqui, o grego do Novo Testamento, Gresham Machen, o autor para iniciantes, editora Agnus, tá? É um material muito bom, muito sucinto, vai direto ao ponto do que nos interessa. Eu estou gostando muito de preparar a apostila com base nisso aqui, tá? Alguém mais? Todo mundo pegou? Sobrou? A apostila? A pessoa aí já pegou. Tá ótimo. Então, é isso, pessoal, tá? É isso. Vamos encerrar, então, a nossa aula, né? Para o pessoal que chegou mais tarde, ficará aí gravado para o pessoal ir assistindo aí na medida da disponibilidade do tempo de cada um. Vamos encerrar com a oração mais uma vez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão pelos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de retorno para casa. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por nós. Estou no Matu Patros, Caito Ruio, Caito Hagio, Pneumatos. Amém. Então, até logo para vocês de casa e até a próxima aula na terça-feira que vem, às 9 horas, como sempre. Tá bom? Um grande abraço. Até logo. Tchau.